Você já se pegou pensando, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou você já se sentiu pressionado por ter mais de 20 anos, 21, 22 e ainda não conseguiu aquilo que você almejava? Cara, então deixa eu te falar, seja bem-vindo à mais temida, mas a mais real crise dos 20 e poucos. Mas será que é só comigo que isso acontece? Bom, eu tô aqui para te tranquilizar e te dar algumas dicas de como passar por essa crise um pouco mais tranquilo. Bom, nessa fase a gente fica com crises externas e internas, né? Principalmente porque ainda não casamos, ainda não ganhamos o que deveríamos ganhar ou almejamos ganhar e parece que o tempo está passando e nada acontece. Às vezes achamos que escolhemos as amizades erradas, o curso errado, a faculdade errada, o jeito de viver errado. Mas como passar por tudo isso sem ficar maluco, sem surtar nesse período? Nessa fase nós temos várias questões, várias cobranças. Como eu já citei aqui, você deveria ganhar mais, você deveria já estar casando, tá todo mundo casando menos você. Será que eu estou agradando a Deus com a minha rotina, com o que eu estou fazendo da minha vida? Bom, essas são algumas perguntas e entre outras que a gente tem nesse período. E aqui eu vou te dar algumas dicas de como nós podemos passar por isso um pouco mais tranquilo. Mas antes de tudo, deixa eu te lembrar uma coisa. Essa crise não é só sua, ela só faz parte do seu processo. E lembre-se, Deus nunca te abandonou nesse processo. Em primeiro lugar, temos que lembrar que você tem um propósito. E você não precisa descobrir tudo hoje, ou já ter descoberto tudo. Em Salmos 33:11 diz assim: os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bom, gente, tem muita gente que acha que o seu propósito de vida é o seu trabalho, na sua área de profissão. Bom, mas o seu propósito vai muito além disso. O seu propósito basicamente é glorificar a Deus em todos os lugares possíveis que você estiver. Então, não é só no seu trabalho que você vai glorificar Deus, né? Bom, se você não tem clareza sobre tudo ainda, calma, tá tudo bem com isso. Lembre-se que o nosso maior mestre, Jesus Cristo, começou os seus trabalhos com 30 anos. Ele começou seu ministério com 30 anos. E a gente pode lembrar de vários outros, né? Davi foi ungido muito novo. Ele só foi governar anos e anos depois. Também aconteceu isso com José. Ele sonhou com 17 anos, se não me engano, foi realizar muitos anos depois, quase 17 anos depois. E nesse meio período aconteceu muitas coisas. Então o seu processo é o seu processo. Respeite ele, porque assim você vai conseguir passar por ele, não sair dele. Porque a gente acha que a gente tem que sair logo, sair logo. E às vezes você vai estar num deserto terrível, só que pronto para vencer, sabe? Por quê? Porque você vai estar tranquilo, vai estar em paz. E às vezes ele pode durar 2, 3 anos, ou menos até, mas você vai sentir que aquilo ali fez parte da sua vida. Não foi algo que te agoniou, e você se blindou naquele lugar. Então, se você ficar no seu deserto, você vai ficar rodando 40 anos, se você não entender por que você está ali. Em segundo lugar, não se compare. O relógio de Deus é diferente do seu relógio. Eclesiastes 3:1 fala assim: há um tempo certo para cada propósito debaixo da terra. Ficar se comparando gera o quê? Gera ansiedade. Mas como vocês viram, a palavra de Deus, a Bíblia, nos chama para ter confiança em Deus. Confiar no tempo de Deus. Ou seja, você confiar inteiramente no que Ele planejou para você, no tempo certo. Enquanto você está vendo pessoas casando, pessoas se dando bem nos seus ministérios, pessoas comprando carro, casa, abençoando a própria família, bom, enquanto isso, às vezes Deus está valorizando e moldando o seu secreto. Sabe por quê? O secreto é o lugar base para todo o restante. E às vezes você vai até se perguntar: ah, mas fulano de tal não tem esse secreto. Às vezes fulano de tal não tem aquilo outro. Isso já vai para um fator comparação com o fator inveja dos outros. E a inveja é algo que vai te destruir ao longo do tempo. A pergunta que nos rodeia nesse período é: por que não chegou a minha hora? Nós devemos trocar essa pergunta por outra pergunta: o que Deus quer me ensinar nesse tempo?
Sua oração diária, o seu devocional deve ser: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse tempo? Em terceiro lugar, busque os conselhos dos sábios e ande em comunidade. Isso aqui é o básico para você conseguir ficar mais tranquilo nessa crise dos 20. Conselho dos sábios. Busque conselhos de quem está acima de você. Não que seja um topo, um por cima do outro, não. Estou falando de alguém que já conquistou o que você quer conquistar. Porque às vezes a gente fica só no marasmo de murmuração e de reclamação. Se junta todo mundo dos 20 anos e fica: ah, porque meu trabalho é isso, ah, porque eu só vivo assim, ah, porque eu só tenho tempo para trabalhar, só trabalho, só reclamação. Ou seja, você não busca quem já conseguiu, quem já deu certo. Você vai pegar conselho com quem está dando errado também junto com você. Isso não é o certo. Em Provérbios 11:14 diz assim: na multidão de conselheiros há segurança. Você não deve passar por essa fase sozinho, gente. Caminhar com pessoas que te apontam Jesus faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque para a gente passar por essa crise dos 20 anos, nós precisamos acreditar que Jesus está conosco. Mas como acreditar em alguém que a gente não está vendo, não é verdade? A gente vê Jesus através de pessoas, dentro de nós, obviamente, também, e dentro da palavra dele. Mas nesse contexto eu estou falando sobre através das pessoas. Bom, e quem são essas pessoas? São as suas lideranças. Institua lideranças para você, sabe? Por isso que andar em comunidade é bom. Você vai ter lá seu pastor, seu líder, que você vai poder caminhar junto com ele. Então, se você está passando por essa crise sozinho, é tempo de você se levantar e ir para um lugar, uma comunidade de fé, onde você se sinta bem, onde você tenha a oportunidade de conhecer pessoas. Com a intenção de se dar bem? Não. Com a intenção de compartilhar com as pessoas. E nisso, a comunhão vai trazer esse despertamento para você. Tipo, pô, eu tô no caminho certo. As pessoas estão no caminho certo aqui. Eu vou seguir fulano de tal. Eu vou atrás dessa pessoa, porque essa pessoa me fazer crescer, ser além do que eu posso ser. Você não vai se comparar com os outros. E você vai se autocomparar. Você vai falar: pô, eu saí desse ponto. E olha onde eu já tô. Porque eu estou andando em comunidade, eu estou andando com pessoas que estão me levando além do que eu imaginava. Claro, Deus vai colocando as pessoas certas no seu caminho. Quando você alinha com Deus, Deus alinha com você. A terra se une ao céu, sabe? O céu se une à terra. E Deus vai limpar todo o caminho. Você permitindo ele também, né? Limpar. Porque às vezes a gente fala que Deus está limpando, mas a gente não permite, né? E olha, às vezes conversar muda tudo na sua vida. Então procura conselho de pessoas, procura conversar com pessoas, procura se abrir, procura ser uma pessoa que deixe as outras pessoas cuidarem de você. Não se blinde. Em quarto lugar, tenha disciplinas espirituais, porque elas vão facilitar muito e vão acelerar o tempo que você teria. Às vezes você teria 1 ano, mas quando você tem rotinas espirituais, você acelera tempo, ganha tempo, que é muito importante também. Lá em Mateus 6,33 fala assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje em dia nós queremos a resposta rápida de Deus, queremos tudo para ontem. E a resposta rápida de Deus é: procure primeiro o meu reino, busque primeiro a minha justiça. E você quer a rapidez de Deus, mas Deus não quer isso. Deus quer construir uma constância com você. Às vezes você vai falar assim: pô, vou fazer tudo, vou começar o meu devocional, 1 hora, vou ficar aqui. Você faz 1 hora no primeiro dia, no segundo você não faz nenhuma. Então comece com pouco que você vai ter constância. Às vezes você quer começar a fazer outras coisas com constância e você não consegue. Por quê? Porque não está em primeiro lugar Cristo. Jesus não está em primeiro lugar. Ou seja, sua faculdade não vai dar certo, o seu trabalho não vai dar certo, a sua academia não vai dar certo. Por quê? Porque você não está cumprindo princípios. Mas a notícia boa é que você pode começar a fazer isso. Não está tarde para você. Não adianta: eu tenho de 20 a 29 anos. Não está tarde, você ainda é jovem. Tenho mais de 29 anos. Você também ainda é jovem. Nunca é tarde demais. Nesse período, ler a palavra, não só nesse período, né, gente? Em todos os períodos, você vai ler a palavra, você vai jejuar, você vai orar, mesmo sem sentir nada. Esse é um tópico importante. Por quê? Mesmo sem sentir nada. Porque tem devocionais que você vai fazer, tem jejum que você vai fazer, tem orações que você vai fazer e você não vai sentir Jesus ali. Não vai sentir.
Não vai sentir simplesmente. Por quê, Brando? Ninguém sabe. Por que você tem que continuar? Porque você sabe que Jesus, de qualquer forma, está ali. Mesmo você sentindo ou não, mesmo você sentindo arrepio, mesmo você chorando ou não. Tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai se arrepiar, tem dias que você vai sentir que ele está ali presente, está ali palpável. Mas tem dias que não. Mas mesmo assim, ele vai estar lá. Esse é o jeito de Deus trabalhar. Eu não vou entender, você não vai entender, ninguém vai entender. Mas é o fato. Por quê? Porque isso forma maturidade espiritual. A sua crise não é o fim, a sua crise é o seu treinamento. Por último, o quinto lugar é descanse em Deus. Lá em Salmos 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e ele agirá. Mano, você não precisa saber de tudo. A verdade é que você está exatamente onde você deveria estar nesse momento. Estar caminhando com Jesus. Quando a gente passa por esses 4 que eu já falei nesse quinto, você já está caminhando com Jesus. Você já está numa vida devocional. Você já está se entregando para Ele. E você já está no caminho. Então você não precisa saber de tudo. Não tem como você saber de tudo. Às vezes quando a gente está nessa fase de sair da adolescência, começar a vida adulta, na adolescência a gente acha que a gente sabe de tudo. Quando a gente vai crescendo, a gente sabe que a gente aprende que a gente não sabe de nada. De nada. E tá tudo bem. Às vezes essa é a graça da vida. Se não fosse isso, qual seria a graça da vida? E mesmo que tudo pareça confuso, tudo parece meio estranho, fala, pô, não tô conseguindo, não tô avançando, não tô fazendo isso, não tô conseguindo fazer aquilo que eu imaginei. Cara, às vezes é só você parar e confiar em Deus. Pegar o controle da sua vida e, pô, Deus, tá aqui. Controla essa área, controla tudo. Porque às vezes a gente dá a área espiritual para Deus. Isso aí a gente dá de boa. Agora a área de relacionamento, de amizade, de pecados, a gente fica com a gente e segura. A gente precisa confiar em Deus. E ter essa maturidade espiritual. Às vezes você é muito maduro em relacionamentos, em relação com os outros, em problemas, mas não é maduro na fé, não é maduro espiritualmente. E isso sim, você tem que estar sempre batendo e avançando. Porque basta o seu dia o seu mal, né? Basta cada dia o seu mal. Todos os dias você tem que estar lá. Todos os dias. Você pode pensar no seu futuro, mas viva cada dia mais o seu presente. Sabe? Saiba administrar o que aconteceu no passado e saiba entender o que Deus quer para você agora. Porque isso tudo aqui, ó, o seu passado e o seu presente, vai determinar o seu futuro. É basicamente isso. Essa crise não define você, ela molda você. Se você está passando por algo disso que eu falei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, vamos conversar mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Esse é o segundo vídeo. Nós vamos estar aqui todas as semanas compartilhando todos esses desafios. Eu passo por essa crise, você passa por essa crise, mas juntos em comunidade, como eu já falei, vai dar tudo certo. Um beijo pra vocês e até semana que vem.